Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos falar por que Dubai é uma boa opção para brasileiros. Meu nome é Daniel Gevô, eu sou gestor de investimentos e desde 2014 eu atuo com investimentos imobiliários internacionais em Miami e aqui em Dubai. Se você tem interesse em investir nos Estados Unidos ou aqui nos Emirados Árabes Unidos, clica no link na descrição desse vídeo e se cadastra na nossa lista agora mesmo. Que brasileiro adora investir em imóveis, isso não é de hoje. Um dos investimentos mais seguros do país, devido ao seu histórico de inflação, sempre foi ou poupança ou imóveis. Normalmente a poupança é para gerar um caixa para poder comprar imóvel. Mas conforme as pessoas evoluem e aumentam o seu patrimônio, elas também querem diversificar. Até também para poder se proteger de riscos políticos, riscos econômicos. Os brasileiros têm investido cada vez mais no exterior. E logicamente Miami sempre foi uma das primeiras opções pela proximidade que Miami tem do Brasil. De São Paulo é um voo de apenas 8 horas. Se você for do Nordeste, a gente está falando de 6 a 4 horas de viagem. Então, essa facilidade sempre levou pessoas a investirem em Miami. Um outro país que também tem bastante demanda por brasileiros é Portugal, por causa da facilidade com a língua. Muitas pessoas se mudaram para Portugal nos últimos 10 anos, principalmente por causa da questão do Golden Visa, que é a cidadania portuguesa. Se você adquirisse algum imóvel em determinado valor, e isso fez com que mais pessoas se mudassem para Portugal. Entretanto, nos últimos anos, Dubai tem se apresentado como uma excelente opção de investimento imobiliário. Eu sempre digo para meus clientes que o que Miami tem para as Américas, né, para a América do Norte, América Central e América do Sul, onde todo mundo nos últimos 10 anos se mudou para lá, argentinos, brasileiros, próprios americanos, canadenses, muita gente saiu de outros países fora dos Estados Unidos e de outras cidades dentro dos Estados Unidos se mudaram para Miami. Dubai está sendo a mesma coisa para esse lado de cá do Atlântico, né? Toda parte da Europa, muitas pessoas da África, Ásia, Oceania, Sudeste Asiático se mudando para Dubai. Na Europa, a situação econômica, financeira e de segurança pública já não é a mesma de anos atrás. A gente convive bastante aqui com franceses, com italianos, com o pessoal da Grã-Bretanha, que aliás é o maior comprador aqui de Dubai. Eles têm reclamado muito nos últimos anos, principalmente do ano passado para cá, da questão da segurança. Por isso que eles têm se mudado aqui para Dubai, aonde eu posso fazer um vídeo somente sobre isso, porque aqui não existe nada igual em todos os países que eu já visitei. Já foram mais de 17 países que eu visitei, nada é tão seguro quanto Dubai. E por isso que eu me mudei para cá, ou expandi as minhas operações para cá no início do ano passado, em 2023, em fevereiro de 2020. E desde então eu venho assessorando também investidores brasileiros a adquirirem propriedades aqui em Dubai. Então eu estou trabalhando nessas 3 praças, Brasil, Dubai e Miami. E hoje eu quero falar para vocês algumas das razões pelas quais Dubai ainda é ou se apresenta como uma grande oportunidade de investimento para brasileiro. A primeira delas é o preço. O preço dos imóveis aqui comparado com o preço dos imóveis em Miami, na maioria das vezes, ele é muito mais barato. Eu fiz um estudo há algum tempo atrás, enquanto a média do preço do pé quadrado em Miami é entre 500 e 600 dólares, estou falando de média, sem fazer distinção de tipo de imóvel, aqui em Dubai, essa média é praticamente a metade, estamos falando de 250 a 300 dólares o pé quadrado. Estamos falando de 3 mil dólares o metro quadrado no seu maior ponto, enquanto nos Estados Unidos, em Miami, a gente está falando de o dobro disso, 6 mil dólares um metro quadrado. Então, quando a gente faz o comparativo do que você consegue comprar aqui em Dubai com 1 milhão de reais, estamos falando aí de 250 mil dólares ou de 200 mil dólares com 1 milhão de reais em Miami, a qualidade que você consegue do imóvel aqui é muito maior. Hoje, com 250 mil em Miami, infelizmente, a gente vai comprar imóveis mais antigos ou muito pequenos. Aqui em Dubai, com 250 mil dólares, você consegue comprar imóveis de 1 dormitório, 2 dormitórios na planta, com condições de pagamento melhores, e são imóveis novos. Lembrando que aqui em Dubai é uma cidade de 30 anos, Miami é uma cidade de 100 anos. Então a qualidade dos imóveis aqui, por esse tipo de preço, vai ser muito diferente de Miami, onde um imóvel em Miami Beach, um estúdio em Miami Beach de 1950, ele custa aproximadamente 250 a 400 mil dólares. Então a discrepância de preço é muito grande e por isso Dubai
tem se apresentado como uma excelente alternativa, porque você consegue ter mais valor pelo dinheiro que você investe. Isso não quer dizer que eu não acredito em Miami ou que não se deva investir mais em Miami. Eu estou apresentando Dubai como uma alternativa para quem quer fazer investimentos internacionais. Muitas pessoas já têm os seus recursos investidos em Miami e agora querem diversificar. Muitas pessoas estão saindo do Brasil para investir pela primeira vez e querem algo seguro. Então isso aqui é uma alternativa, não é uma questão binária de um ou outro. Mas se você puder investir nos dois locais, seria a melhor solução. A segunda razão são as condições de pagamentos. Aqui em Dubai, tanto como em Miami, durante o período de obra você não paga juros ou correção monetária. Então esses dois países, tanto os Emirados Árabes Unidos quanto os Estados Unidos, oferecem já essa vantagem em relação ao Brasil. Porque no Brasil a gente sabe que se você compra um imóvel durante a fase de construção, você vai pagar correção monetária durante a obra. Então, num imóvel de $1 milhão de reais, onde você está pagando a correção monetária através da inflação, que agora está mais controlada, mas alguns anos atrás estava 10%, 12%, a gente está falando de 10%, 15%, até 20% do valor do imóvel somente em correção monetária, o que é um contrassenso, porque normalmente as pessoas compram imóveis para se proteger da inflação. Porém, tem o preço do seu imóvel corrigido pela inflação, então você não está se protegendo no nada. Então, a condição de pagamento, nesse sentido, tanto quanto Miami, aqui é bacana porque durante a obra você não paga correção monetária nem juros. Durante a obra, normalmente você vai pagar entre 45% e 65%. Então, do valor do imóvel você vai pagar 45%, entre 45% e 65% divididos durante a obra. Em Miami, normalmente são poucos eventos de pagamento. É na assinatura do contrato, no início da obra, normalmente quando a obra atinge um certo nível de construção e depois na entrega das chaves você paga o saldo. Aqui em Dubai, alguns projetos atuam da mesma forma, com poucos eventos de pagamento, mas a maioria deles consegue parcelar isso melhor. Existem developers aqui, existem construtores e incorporadores aqui que fazem pagamentos mensais de 1% do valor do imóvel, por exemplo. Então você consegue encaixar melhor no seu fluxo de pagamento, que já é acostumado dos brasileiros, né, de fazer pagamentos mensais com reforço durante a construção. Então isso é muito semelhante aqui em Dubai e pode ser um fator que vai ajudar você a investir. Além disso, que é um sistema de pagamento muito parecido com os Estados Unidos, o diferencial de Dubai é que muitos developers, muitos incorporadores oferecem financiamento pós-obra. Então, por exemplo, a Danube, durante a construção você paga 45% ou em alguns projetos 65%, e esse saldo que fica para o final, para as chaves, você pode financiar direto com a construtora, no caso da Danube, por até 35 meses. Então, normalmente você vai pagar lá 35%, 65% durante a obra, e esses últimos 35% ele continua fazendo 1% ao mês até você quitar esse imóvel. Então isso gera uma facilidade extra para o investidor, onde ele não tem juros em nenhuma parte do financiamento, não precisa se preocupar com financiamento bancário e tem a garantia de que vai comprar um imóvel somente com as suas próprias finanças. Então isso é um excelente ponto para investidores que querem comprar imóveis aqui em Dubai. Um outro ponto é também o financiamento. Assim como nos Estados Unidos, aqui em Dubai é possível brasileiros, estrangeiros em geral, financiarem a compra de imóvel. Nos Estados Unidos eles vão avaliar suas finanças no Brasil ou toda a sua fonte de renda global e você tem que mostrar que o valor da parcela não vai ser superior a 70% do valor do seu rendimento. Isso é uma regra geral, vai depender bastante de pessoa para pessoa e do tipo de ativo que você vai comprar. Aqui em Dubai, o que eles estão olhando nas suas finanças é se você consegue fazer por mês entre 5 e 8 mil dólares. Então eles vão te analisar isso, logicamente fazendo a conversão da moeda, eles vão verificar se você consegue fazer isso e vão te financiar também cerca de 65% do valor do imóvel, se você quiser comprar um imóvel de revenda. Então isso é bem bacana aqui em Dubai. Um outro ponto que é bem legal, que não tem a ver com financiamento, mas tem a ver com finanças, nos Estados Unidos a maioria dos incorporadores, a maioria dos developers não permite que você compre o imóvel na planta e venda antes da obra ser entregue. Aqui em Dubai,
alguns developers te permitem fazer isso. Então, à medida que o preço o valor dos imóveis sobe e você já percebe um ganho, como normalmente os imóveis aqui eles são todos vendidos durante a planta, você consegue fazer esse flip, você consegue fazer essa revenda com o ganho de capital, e o mais bacana é que aqui em Dubai você não paga juros sobre o ganho de capital. Um outro ponto que é muito interessante para quem quer investir no exterior é a perspectiva de crescimento. Enquanto Miami já é uma cidade madura que continua recebendo um fluxo de pessoas muito grande, Dubai começou esse processo agora. A gente teve alguns grandes eventos que foram o Covid, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que trouxe muitas para cá, mas o fluxo de moradores ainda continua. Dubai espera aumentar em quase 3 milhões de habitantes até 2040. Então, nos próximos 15 anos, a perspectiva é que se ganhe aproximadamente 150 a 200 mil pessoas por ano. Isso são aproximadamente 45 mil famílias por ano. Porém, o mercado de Dubai entrega aproximadamente 30 a 36 mil unidades por ano. Então, o descompasso entre oferta e demanda deve continuar pelos anos, e sempre que a demanda é maior que a oferta, faz com que o preço dos imóveis. Um outro fator que é importantíssimo, principalmente para investidores, é que aqui em Dubai não existe restrição de locação na maioria dos casos. São pouquíssimos projetos onde você tem uma restrição de locação e normalmente são em hotéis, precisa deixar de investir com eles. Nos Estados Unidos, especificamente em Miami, quando você compra um apartamento, você precisa saber se a cidade permite você fazer locação de curta temporada, se for esse seu objetivo, e depois você precisa ver se a associação do seu prédio permite fazer a locação de temporada. E não somente isso, muitos prédios não permitem nem que você alugue por 6 meses ou por menos de um ano. Alguns prédios, alguns projetos, eu tive esse problema agora com um dos meus clientes, a gente estava procurando um imóvel para investimento e muitos projetos só permitiam que se fizesse o aluguel depois de um ano como dono daquele imóvel. Então no primeiro ano você não poderia alugar. Aqui em Dubai tudo é mais flexível. Do momento que você compra o imóvel, você pode alugá-lo, tanto no long term, né, nos aluguéis anuais, quanto nos aluguéis de temporada. Então essa flexibilidade é um grande atrativo para investidores estrangeiros que querem começar a investir aqui em Dubai. Um outro ponto muitíssimo importante é o menor custo de manutenção. Nos Estados Unidos e no Brasil e na maioria dos lugares do mundo, o custo de manutenção envolve normalmente uma taxa de condomínio, um seguro e o imposto sobre propriedade, o IPTU. Em algumas regiões da Flórida, como no caso de Palm Beach, de West Palm Beach, do condado de Palm Beach, o property tax pode chegar na casa de 2,1%, 2,2% todos os anos. Então isso é um custo de carregamento muito alto. Em Miami a média é de 1,8%, mas mesmo assim é um custo de carregamento um pouco mais elevado. Aqui em Dubai não existe imposto sobre propriedade. Então, se você compra uma casa fora de condomínio, o seu custo de carregamento é praticamente zero. E se você compra uma casa num condomínio, um apartamento num condomínio, o seu custo de carregamento vai ser simplesmente a taxa de condomínio. E as utilities, né, água, luz, essas coisas, ela é paga pelo tenant, pelo inquilino, não pelo locatário, pelo inquilino. Então o seu custo de carregamento é literalmente apenas a taxa de condomínio. E essa taxa de condomínio também é regulamentada pelo governo. O condomínio não pode simplesmente no ano seguinte dobrar o valor dessa taxa. Ele precisa consultar com o governo para que ele veja quais são os índices oficiais de inflação, qual que é o custo de manutenção daquele imóvel e então eles podem cobrar. Então isso facilita bastante para quem quer investir, para não ter overcharges, né, como aconteceu em Miami recentemente, onde por causa da incidência dos furacões, do aumento das tempestades, aumentou demais o seguro das propriedades. E como último ponto, que não pode ser deixado de comentar também, é o custo de aquisição. Nos Estados Unidos, você vai pagar, quando você faz a aquisição, taxa de transferência, taxa de cartório, taxa de seguro de escritura e muitas outras taxas e impostos, aonde isso vai somar se você comprar à vista, vai ser na casa de 5% a 6%, e se você comprar financiado, pode chegar até 8% ou 9% do valor do imóvel. Aqui em Dubai, quando você compra um imóvel na planta, a única incidência que você tem são os 4% do Dubai Land Department, que é o órgão que regulamenta
o setor aqui e ele cobra como se fosse uma taxa de transferência. Se você compra um imóvel de revenda além desses 4%, você vai pagar cerca de 2% a mais para a comissão do seu corretor, que essa é a grande diferença dos Estados Unidos e do Brasil aqui para Dubai. Quando você compra um imóvel de revenda, o seu corretor vai ser remunerado por você. O corretor que representa o vendedor vai ser remunerado por ele, mas o corretor que representa o comprador vai ser remunerado pelo seu próprio cliente, pelo comprador. Então você precisa adicionar esse 2% a mais no seu custo de aquisição. Se você tem mais alguma dúvida sobre por que você deveria investir em Dubai, entre em contato através dos links abaixo. Meu nome é Daniel Gevô e eu estou aqui para te ajudar a investir em Dubai e em Miami. Até a próxima.